você veria uma senoide acontecendo numa frequência e no multímetro você vai ver o valor chaveando, ou seja, passando de um valor baixo, abaixo de 450 mV, para um valor alto, acima de 450 mV. Você pode provocar uma mistura rica, dando uma acelerada rápida, por exemplo, você vai ver que ele permanece mais tempo acima de 450 mV. Ou soltar uma mangueira que esteja ligada ao coletor de admissão para entrar um ar falso, mas na verdade bem verdadeiro, pelo sistema para provocar uma mistura pobre. Mas lembrando que isso é apenas uma medição de averiguação se ela está chaveando. Você não vai conseguir uma medição mais técnica, até porque você tem um tempo de resposta do multímetro que não corresponde com o tempo de resposta do sensor e o chaveamento também. Na leitura, por exemplo, com o multímetro se perde muitos valores. Então é só para saber se ela está realmente chaveando ou não. Mas o ideal seria utilizar um osciloscópio para fazer esse tipo de medição. Gério, sim, tem bastante pergunta, viu, meu amigo? Aqui. Eu posso ficar até amanhã às 6 da manhã. Qual a consequência, né? O nosso amigo lá da Mundial Auto Center de Ouro Preto, qual a consequência que ocasiona quando retira o catalisador, ou fura o catalisador, qual a consequência se muda o fluxo de gases? Tá. Eu também vou deixar essa pergunta. O que vai acontecer? Daqui a pouquinho nós vamos falar de sensor planar e mais ao final vou falar de aplicação de multissensores, que inclui a introdução de catalisadores também. Sensores pós-catalisador, antes de catalisador. Aí eu vou poder responder isso com mais clareza. Você vai entender melhor. Pode ser feito, outra pergunta bacana aqui, pode ser feita a limpeza por ultrassom em uma lâmpada contaminada? Nosso amigo da Ultec. Legal. A limpeza com ultrassom, qual é o princípio da limpeza do ultrassom? O ultrassom é você agitar um metal numa frequência diferente da sujeira. Normalmente você usa um líquido inerte ou uma água com sabão no ultrassom e faz com que o metal vibre numa frequência tão alta que aquilo que estiver impregnado no metal saia desse metal. Isso é bom para limpar realmente metal, mas, por exemplo, você não consegue limpar vela no ultrassom. A mesma coisa acontece com o sensor lambda. Como a parte que está contaminada é na cerâmica, você não consegue porque a contaminação está entre as moléculas da cerâmica. Então você consegue fazer uma limpeza externa, às vezes até resolve, porque às vezes a quantidade de carbono ou de sujeira externa era tão grande que impedia que o oxigênio entrasse dentro do sensor. Mas, pela experiência que a gente tem, o ultrassom só fica bonita a peça por fora. A cerâmica em si, você acaba não limpando com coerência. Tenho bastante pergunta aqui sobre o flex, o carro flex, quando usa planar ou não, bicombustível. Quer dizer, o Rogério vai falar então sobre isso já e vai explicar, né? Nem todo carro flex usa planar, aí gera confusão. Não é porque é flex que gera planar. Mas o Rogério, quando entrar no pós-intervalo, vai explicar bem sobre isso. Outra pergunta aqui que eu mesmo vou responder já para o nosso amigo aqui lá da Serve Peças. Sim. Qual o tempo de vida útil do sensor lambda? Bom, geralmente ele é projetado para 80 a 100 mil quilômetros, até mais, né? Mas isso depende, mas é um produto que tem muito desgaste. Ele está lá no escapamento do veículo, combustível, mistura rica, quer dizer, tudo isso vai afetando o funcionamento da sua lâmpada. Ela vai, como se fosse um filtro, ela vai entupindo, ela satura, fica preguiçosa. Tá? Então essa lâmpada, normalmente é de 80 a 100 mil quilômetros na vida útil numa situação normal, meu amigo. Tá? Mas sempre vale a pena checar, toda vez que vier o carro dentro da oficina, dar uma checada no sensor lambda por esses outros problemas. Então aqui descartar. Alguns casos aqui a gente vai explicar um pouquinho depois, aqui usou um produto, não deu certo, né? A vida útil eu já falei, utiliza planar. Basicamente é bastante pergunta aqui sobre qual a diferença da planar para outra, a lâmpada convencional, que a gente vai explicar na segunda etapa, né? Outro caso, nosso amigo aqui da Minas Peças, já coloquei uma sonda planar em uma Saveiro Flex e não deu certo. Então pode ser por aí, né? A lâmpada, esse carro, a Saveiro, usa uma lâmpada convencional e aí o sistema rejeita. Se a gente for olhar no nosso aplicativo, a Saveiro nós não temos aplicação, geralmente é lâmpada convencional na Saveiro, não é uma lâmpada planar. Mas isso é importante ver o aplicativo, fundamental isso na hora de utilizar uma lâmpada.
Um amigo aqui na Mecânica Faeda, outra pergunta bacana. De que cidade, lambda... Oi? Que cidade é? É lá de Magalhães, na Bahia. Ah. A sonda banda larga é mais rápida atualmente? É a mais rápida atualmente? Atualmente? É. Também vou falar de sonda banda Vamos wideband. falar da lâmina planar na segunda etapa, né? Mas tem bastante curiosidade sobre a banda larga, interessante esse tipo de produto. Vamos lá, que mais aqui? Que mais, Wesley? Ah, esse aqui é bacana, Rogério. Dá lá da Cássia, nossos amigos da Cássia lá de Campinas, o Wesley. Pergunta o seguinte. Gostaria de saber se a sonda é prejudicada quando transforma o carro a gasolina em flex. Essa eu deixo para o Rogério. O que acontece é que o sensor lambda, ele independe do sistema que ele tiver instalado. O que vai depender se ele vai ser prejudicado ou não é a quantidade de contaminantes que vai passar por ele. Então, se você faz uma transformação e o sistema não tem contaminação, não tem o que prejudicar o sensor lambda. O sensor lambda, ele mede oxigênio, não mede combustível. Tanto que nós temos sensores lambda aplicados em algumas coisas incomuns, como, por exemplo, em alguns fornos de padarias industriais, que queimam madeira ou queimam gás, ou queimam óleo. E o sensor trabalha da mesma maneira. Então, é o mesmo sensor, exatamente o mesmo automotivo, e ele só vai depender da quantidade de contaminantes que ele tiver em cima dele. O resto, ele tem que funcionar. Tá, Rogério, duas perguntas aqui, a gente pode, pessoal da Servipeça, o pessoal da Antônio, de Recife, lá de Minas Gerais, se o carro for GNV ou outro tipo de combustível, se interfere no funcionamento da sonda lambda, né? Então, GNV ou outros combustíveis. Certo. O Rogério explicou, a sonda lambda mede oxigênio, né? Mas o Rogério vai explicar melhor um pouquinho isso aí agora. No caso de veículos a gás, a ideia, ou pelo menos na teoria, deveria ter menos interferência de contaminação no sensor lambda, já que o gás, ele molecularmente é mais pobre, ele tem apenas uma molécula de carbono quando queima. Só que o problema maior do sistema gás é na partida. Durante a partida, normalmente aquele combustível, vamos supor que seja um carro a gasolina transformado para gás, aquele combustível já se encontra velho no tanque. O combustível ele tem um tempo de vida médio de até um mês. E depois disso ele começa a perder as características, inclusive de evaporação, ele começa a virar uma goma. Essa interferência desse combustível já de má qualidade, que ficou guardado lá no tanque, é que pode fazer a contaminação ou a pré-contaminação no sensor lambda. Se o combustível for trocado de tempos em tempos, não há problema nenhum. O sensor vai funcionar do mesmo jeito, já que ele sente oxigênio, como eu disse. Não há interferência, né? É que a maioria das pessoas acaba pondo um pouquinho a gasolina lá no reservatório e deixa, esquece, lá no tanque de combustível e, pior ainda, combustível de má qualidade, para ficar mais baratinho. Opa! Bom, tá faltando 3 minutos para o intervalo. Eu queria colocar aqui pessoal da Autocentro Especialista lá de Belém, no Pará, pergunta o seguinte: quando o tubo primário do escapamento trinca, isso interfere na leitura do sensor, Sim. né? Então, estou aprovando aqui, o Rogério vai responder para vocês agora essa pergunta quando tem ar entrando por outro lugar do escapamento. O que você vai ter? Se você tiver uma entrada de ar fora do sistema, o famoso ar falso, né, que é bem verdadeiro, você vai estar empobrecendo aquela mistura que está chegando no sensor. E aí o sensor vai responder dizendo, a mistura está pobre, o computador vai tentar enriquecer a mistura o tempo todo e vai cometer um erro. Então, trincas em coletor de escape e nesse tubo primário de escapamento, que são até comuns, são facilmente notadas, porque normalmente passa por um valor tão alto de mistura pobre, tão não convencional, que você percebe imediatamente que só pode ser uma entrada de ar indevido no sistema. Ele vai sempre provocar um empobrecimento no sistema. Rogério, rapidinho a última pergunta aqui. Uno motorização Milfari, especificamente se aceita outra sonda lambda, né? Eu acho que essa confusão com a planar, nosso amigo lá da Mundial. É confusão. Então, talvez na próximo intervalo aí, na próxima parte de planar,